Cássio Ângelo, Corinthians 1, Goiás 1. Um jogo ruim. No segundo tempo melhorou um pouco. Goiás abriu o placar de pênalti. Depois, o próprio Goiás ajudou o Corinthians a empatar numa saída errônea e terminou com o gol de Maicon. Resultado justo pelo que foi o jogo? Resultado justo pelo que foi o jogo ou pelo que não foi o jogo. Eles chamam muito erro técnico, muito erro de tomada de decisão ali das duas equipes. E os gols não poderiam nascer de outra forma que não fosse de forma errônea. Primeiro de um pênalti do Matheus Bidu, que chegou abalhoado, derrubou o jogador do Goiás e aí o William foi lá e conferiu. Depois uma jogada totalmente esdrúxula, aleatória, o Renato Augusto ia cruzar para o Yuri Alberto, a bola vai no peito do Mike Cunheta. Um grande combinado entre compadre, ninguém ganha de ninguém, aí fica um ponto para cada. Esse, para mim, é o resumo de Goiás e Corinthians. Os desavisados de plantão, Romero, melhor jogador da partida. Cara, Romero, o melhor jogador da partida, isso diz muito sobre o que foi o jogo. Porque ele tentou, se esforçou. Não foi que ele fez uma partida genial também, mas é porque foi o único que, durante os 90 minutos, na verdade que no segundo tempo também ele caiu um pouquinho de produção, mas foi o jogador ali que mais tentou fazer alguma coisa. Também, né? Exatamente, que mexeu no time, tirou ele de posição, aí depois devolveu, enfim, bagunçou o time. Mas de qualquer forma, uma boa atuação do Paraguai. E agora o Corinthians vai focar na Sul-Americana. O Goiás, que tentou aí e durante até uma boa parte do jogo parecia que ia conseguir a vitória, porque o Corinthians não demonstrava também muito poder de reação. Depois do gol, parece que ligou no 220, tentou ali empatar, tentou a virada. Mas, enfim, um jogo ruim. Não tem muito o que tirar dessa partida. E o Corinthians agora fica numa situação ruim na tabela. Aliás, as duas equipes, né, numa situação ruim na tabela. O Corinthians ainda tem um jogo a menos e fica com 25 pontos. Fica na 13ª posição. O Goiás vai a 24. Tá boa essa briga pelo rebaixamento, hein, Cássio? Tá boa. E os times que estão na zona de rebaixamento parece que resolveram mudar a chave. Santos, Vasco, Bahia e até o próprio Curitiba, depois da saída do Antônio Carlos Zago, deram uma melhorada. Começa a se aproximar do Corinthians, do Cruzeiro, do Internacional e roubar pontos lá dos times lá de cima. O Bahia, por exemplo, ganhou do Red Bull Bragantino. O Vasco venceu o Grêmio. O Grêmio e o Santos também venceu o Grêmio. O Corinthians não pode desperdiçar essas oportunidades em casa contra uma equipe frágil como é a equipe do Goiás de fazer 3 pontos. Já desperdiçou os 3 lá em Goiânia, desperdiçou mais 2 aqui. Tem que correr atrás dessa pontuação no Campeonato Brasileiro. Goiás também tem que abrir o olho, porque tecnicamente eu não vi nada dessa equipe do Goiás. Pois é, uma partida também com muitos erros. O Goiás, né, que também tenha feito uma partida genial, não? Você quer destacar alguém do Goiás que você acha que tenha feito uma partida decente? O Anderson, entre todos o melhor. Pois é, o resto difícil, né? Difícil. E o Anderson também não é lá essas Brastemp toda não, mas dentro do que estava em campo ali, se destacou um pouquinho. Pois é, do lado do Corinthians. A atuação do Luxemburgo hoje. Que nota você daria pro técnico do Corinthians que, ao meu ver, bagunçou a equipe no segundo tempo com as mexidas? Eu daria uma nota 5 porque eu entendo que ele não tá pensando em hoje. Hoje ele fez um ajeitadinho e mandou para campo. O pensamento do Luxemburgo já está na quarta-feira. Eu acho que nem ele virou ainda a chave, não conseguiu passar isso para os jogadores. Então, dentro da proposta do que era o jogo, nota 5 para o Luxemburgo. Bom, no próximo
Na quarta-feira o Corinthians, aliás, na terça o Corinthians já encara o Independente não, o Estudiantes pela Sul-Americana. E na rodada seguinte, no fim de semana, tem o clássico contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Amigo. O que esperar do lado corintiano para esse clássico, o Derby Paulista, Cassiano? Derby que o Corinthians sempre costuma equilibrar na base da vontade, da pressão da torcida. Eu acho que vai ser um jogo competitivo para as duas equipes. Mas tudo isso vai passar por quarta-feira. De repente o Corinthians classifica em cima do Estudiantes. Eu não sei se vai entrar focado contra o Alvinegro, o Alviverde Palestrino. E pode complicar até um pouco. Mas assim, em condições normais de temperaturas, vai ser um jogo disputado entre as duas equipes. O Palmeiras pela qualidade técnica que tem e o grande treinador que tem, que ele mostrou já que é capaz de tirar ainda coelhos da cartola com essa equipe do Palmeiras. E do outro lado, a equipe do Corinthians, com a vontade e a força da torcida em casa sempre é mais forte. E a mística, né, da Neoquímica Arena. Pois é, esse lugar onde coisas estranhas acontecem.